E aí, pessoal? Bem-vindos de volta para mais um Deep Dive aqui com a gente. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar em um assunto que surgiu no finalzinho de 2024 e que tá bombando agora em 2025. É isso aí. A gente tá falando do Model Context Protocol, o famoso MCP. É isso aí. Lembra que a gente comentou sobre a ideia de um tradutor universal para as IAs? Sim, faz um tempinho já. Parece que a ideia finalmente saiu do papel. O MCP promete facilitar a vida das IAs na hora de usar as ferramentas que elas precisam. Mas me explica uma coisa, qual é a grande vantagem do MCP? Por que ele é tão revolucionário? Imagina a quantidade de ferramentas que a gente usa no dia a dia, Google, YouTube, redes sociais, app de mensagem, por aí vai. Nossa, é muita coisa. Pois é, cada uma dessas ferramentas tem a sua própria API, um jeito específico de se comunicar. E aí imagina o trabalho que dá para uma e-mail ter que se conectar a cada uma delas separadamente. Nossa, e é esse um ponto tão... Cada na cabeça de qualquer IA. E aí que entra o MCP, ele funciona como um manual de instruções universal. Interessante. Então a IA não precisa mais aprender a usar cada ferramenta individualmente. Exatamente. Desde que a ferramenta fail, a linguagem do MCP, a IA consegue usar ela sem problemas. Que legal. Você consegue dar algum exemplo prático para a gente entender melhor? Claro. A gente deu uma olhada em uns códigos de exemplo que usam o MCP com o buscador DuckDuckGo. Basicamente, o código define uma ferramenta para fazer pesquisas na web usando a linguagem do MCP. Entendi. Aí a EA pode usar essa ferramenta sem precisar saber como a API do DuckDuckGo funciona nos detalhes. Então é como se a IA pudesse usar qualquer ferramenta só de ler o manual de instruções do MCP. Exatamente. Tá. E tem um detalhe curioso nesse exemplo, a ferramenta exige que a EA use por favor quando for fazer uma pesquisa. Sério, que engraçado. Mas peraí, isso quer dizer que a IA precisa ser educada para usar as ferramentas. É uma forma de pensar. Na verdade, isso mostra que o MCP pode ser usado para definir regras de uso para as ferramentas. Faz sentido. Tipo, garantir que as ferramentas sejam usadas de forma correta e ética. Isso aí. Mas e aí onde esse código pode ser executado? É algo que qualquer um pode usar. Ele pode ser rodado localmente usando editores de código como o Cursor, ou em plataformas de chatbot como a Danklo-Pipui. Legal. Então, resumindo, o MCP simplifica a integração de ferramentas para as IAs. Isso! Mas é claro que nenhuma tecnologia é perfeita, né? É verdade. Quais são as desvantagens do MCP? Uma das preocupações é a segurança, por enquanto não existe um sistema de autenticação, um marketplace, para verificar a segurança das ferramentas. Entendi. Então, qualquer um pode criar uma ferramenta mal intencionada que parece segura e enganar as IAs. Exatamente. Certo. Imagina o perigo disso. Nossa, é verdade. Outro ponto é que a EA pode ficar confusa se tiver acesso a muitas ferramentas ao mesmo tempo. É como se a gente abrisse um monte de abas no navegador e tentasse fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Ia ser difícil, tá, para uma IA lidar com tanta informação. Com certeza. E tem mais alguma desvantagem? Sim. O MCP ainda não pode ser executado em modo serverless. O que isso significa na prática? Significa que você precisa de um servidor rodando o tempo todo para usar o MCP, o que pode gerar custos extras para alguns usuários. Entendi. Então, apesar de todas as vantagens, o MCP ainda tem seus desafios, né? Sim, principalmente em relação à segurança, organização e custos. Mas, no geral, você acha que o MCP tem potencial para revolucionar o mundo da IA? Essa é a grande questão. Tem gente que acha que o MCP complica as coisas sem necessidade. Já outros acreditam que ele tem um potencial enorme, principalmente para uso local e para dar mais poder aos usuários. Parece que ainda é cedo para dizer se o MCP vai ser um sucesso ou não. Sim. Mas, com certeza, é algo que merece a nossa atenção, principalmente para quem trabalha com desenvolvimento de AI. Concordo. O que você acha? O MCP é só um hype passageiro ou ele realmente tem potencial para mudar o jogo? É difícil prever o futuro, mas o que a gente pode dizer é que o MCP abre um leque de possibilidades para interação entre humanos e IA. E isso por si só já é fascinante. Com certeza. E já que estamos falando sobre interação entre humanos e AI, acho que é um bom gancho para a gente explorar o futuro dessa relação na próxima parte do nosso Deep Dive. Perfeito. A gente volta já para discutir as implicações do MCP e como ele pode moldar o futuro da IA. Fiquem ligados. De volta ao do Deep Dive. A gente já falando sobre o futuro da interação entre humanos e IA, né? Sim. E com essa ideia do MCP, onde as IAs podem escolher suas próprias ferramentas, parece que a gente está entrando em um território totalmente novo. É um passo, e tanto em direção a IAs mais independentes, capazes de resolver problemas sem precisar da gente o tempo todo. E você não fica com um pé atrás com essa autonomia toda. Tipo, entregar o controle para as máquinas. Ele lembra aqueles filmes de ficção científica classe, onde a IA domina o mundo. Entendo a sua preocupação, muita gente pensa assim, mas a gente ainda está longe de ter IAs super inteligentes como nos filmes. É verdade? E o mais importante é que o desenvolvimento da IA precisa ser guiado por princípios éticos. Mas como garantir que essa autonomia toda seja usada para o bem?
A chave está em como a gente programa essas IAs, a gente precisa garantir que elas sejam projetadas com valores humanos em mente. Tipo, ensinar a IA a usar seus poderes pro bem como se fosse uma criança. Exatamente. E o MCP, nesse contexto, é só uma ferramenta, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. É como uma faca que pode ser usada para cozinhar ou para machucar alguém. Perfeito. A questão não é a ferramenta em si, mas como ela é usada. Mas quem garante que o MCP seja usado de forma responsável? A comunidade de desenvolvedores tem um papel fundamental nesse sentido. A gente precisa ter um debate aberto sobre as implicações éticas do MCP. E como a gente pode garantir que esse debate aconteça de forma transparente? Precisamos envolver não só os especialistas, mas também o público em geral, afinal a IA já faz parte das nossas vidas e essa presença só tende a aumentar. É verdade, a IA está mudando o mundo e a gente precisa participar dessa conversa para garantir que essa mudança seja positiva. E você, quais são suas maiores preocupações em relação ao futuro da IA? Olha, eu confesso que é difícil prever o futuro com certeza, mas no geral eu estou otimista. Eu acho que a IA tem um potencial enorme para ajudar a resolver grandes problemas da humanidade. Mas a gente precisa ter cuidado para que essa tecnologia seja usada de forma ética e responsável. Eu concordo plenamente. É um desafio e tanto encontrar esse equilíbrio entre o entusiasmo e a cautela. E o Deep Dive está aqui para ajudar a gente nessa jornada. A gente quer trazer informação de qualidade e análises aprofundadas sobre as últimas novidades do mundo da IA. Falando em novidades na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai mostrar um exemplo prático do MCP em ação. Que legal. Mal posso esperar para ver isso. A gente vai mostrar como o MCP pode ser usado para criar uma IA que interage com o mundo real de uma forma que você nunca viu antes. Então, pessoal, fiquem ligados que a gente já volta. De volta ao Deep Dive. Chegou a hora da gente ver o MCP em ação na prática. É isso aí. Vamos ver como o MCP pode ser usado para criar uma IA de verdade. Uma IA que usa as ferramentas do nosso dia a dia para realizar tarefas complexas. A gente já falou da IA usando o DuckDuckGo para fazer pesquisas, mas o MCP vai muito além disso, né? Imagina uma IA usando o WhatsApp para mandar mensagens no LinkedIn para conectar com pessoas do Google Agenda para agendar compromissos. Nossa, seria incrível. Seria como ter um assistente pessoal super poderoso capaz de cuidar de todas as nossas tarefas online. Finalmente eu teria tempo para colocar minhas séries em dia. Mas como essa IA saberia qual ferramenta usar em cada situação? Aí que tá a mágica do MCP. A gente só precisa dar um comando geral, tipo, organize meu dia. E a IA usa o MCP para entender quais ferramentas ela tem disponível e escolhe a melhor para cada tarefa. Então a gente não precisa programar cada passo da IA. Não, ela usa o MCP para descobrir como fazer as coisas sozinha. Que incrível. Isso libera nosso tempo para coisas mais importantes, tipo passar mais tempo com a família ou finalmente tirar férias. Exatamente. O MCP permite criar IAs mais independentes e inteligentes, capazes de automatizar tarefas complexas sem a gente precisar ficar dando ordens o tempo todo. Mas e a segurança? Como a gente garante que essa IA super inteligente não vai fazer besteira? É uma preocupação importante. Os desenvolvedores precisam criar mecanismos de segurança para evitar que a IA seja usada para fins errados. Tipo, colocar limites na IA para que ela aja de forma responsável. Isso mesmo. A ética no desenvolvimento de IA é fundamental para garantir que essa tecnologia seja usada para o bem da humanidade. A gente não quer criar IAs que se voltem contra nós, como nos filmes de ficção científica. É verdade, mas e aí o que você acha? Qual o futuro do MCP? Ele realmente vai revolucionar a forma como interagimos com a IA. É difícil prever o futuro com certeza, mas o MCP tem um potencial enorme para impulsionar a evolução da AI. Se a comunidade de desenvolvedores abraçar essa tecnologia, a gente pode esperar grandes avanços nos próximos anos. Concordo. E o The Deep Dive está aqui para acompanhar tudo de perto, trazendo informação de qualidade e análises aprofundadas sobre os avanços da IA. A gente espera que esse Deep Dive tenha sido informativo e inspirador e que tenha despertado a sua curiosidade para continuar explorando o mundo da IA. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!